eu queria chamar a atenção só para uma coisa. Eu não vejo problema nenhum se as pessoas, quando redigirem textos de crítica, discordarem do que eu falar. Para mim não há problema absolutamente nenhum. E eu também não acho que as pessoas, no momento dessa reflexão e dessa redação, devam sequer levar em consideração o que eu falar. Mas também não acho que isso seja necessário. Muito embora elas, também acho que elas possam fazer isso. Eu acho que nenhuma das duas coisas são imperativas, não é? nem impeditivas. Mas o que eu queria, quer dizer, eu estou concluindo exatamente o que eu estou querendo dizer. Eu não acredito que eu tenha a última palavra sobre o que eu mesmo escreva, né? Assim, não me passa isso pela cabeça. Eu acho que quem tem a última palavra eu espero muito que seja ninguém, né? Eu vou ter que te dizer que eu tive uma certa dificuldade para entender. Entendi. Quando eu fui ler os comentários, eram coisas de comparação com o mundo, com a situação atual, com a política. Eu falei, nossa, eu boiei mesmo. Você não pode dizer que você boiou numa leitura, porque se você leu o texto, não há uma... Quer dizer, o que você fala é que, dada a crítica que você considera a oficial ou a feita, que é que você disse que você foi ler, a sua não alcança aquela, né? A sua não é daquela, mas também nada impede, nada que diz que aquela é a melhor crítica e não a sua, possivelmente só o local, só os lugares retóricos de poder que dizem isso, é que você não pode falar assim, bom, mas eu boiei, não existe leitura que boia, a menos quando a pessoa fala um negócio, mas muito disparatado. Realmente, aí eu acho que é preciso parar e observar alguns aspectos que possam estar sendo escritos. Eu não sei se alguém já percebeu, quando pega um texto para ler no jornal, você percebe na leitura daquele texto que o negócio é tão disparatado. Eu já vi, por exemplo, uma vez eu vi uma crítica de um livro que dizia que era um absurdo acontecer aquilo no livro, mas eu tinha lido o livro e aquilo não acontecia no livro. Entende? Sabe assim, a menos quando seja uma crítica assim, que aí você vê ou que tem alguma coisa nisso daí, normalmente não vale a pena também descobrir o que seja, porque é perda de energia, menos isso as leituras elas são legítimas, não é? Elas são as leituras que as pessoas fazem, né? Às vezes a gente é obrigado a discordar de uma leitura oficial que vem de um espaço de poder poderoso, que é, por exemplo, um ganhador de um prêmio. Você pode dizer, não, eu não gosto disso, eu não acho isso ruim. Isso é pouco feito entre nós, eu acho isso ruim. Como às vezes as críticas dos lugares de poder são as melhores. Eu acho que você não tem entendido nada. Talvez seja mais um problema do meu, né, do autor. Talvez eu devesse ter tido feito de outra maneira. Às vezes o texto diz alguma coisa só para o próprio autor mesmo. O que é uma possibilidade muito digna, não é muito possível, mas aí é psicanálise, né? Aí é tratamento psicológico. Aí é uma coisa da própria pessoa, que eu acho que as pessoas devem fazer, sim. Eu acho muito, muito digno, muito razoável. Mas é uma coisa, a pessoa escreve para achar ele mesmo, né? O leitor tem mesmo que construir a leitura dele. Não é? Eu acho que realmente é o que é preciso. O meu trabalho não é ajudar o leitor a construir a leitura, mas nem é também, é só dar liberdade. Como em todas as outras coisas, eu não posso, né? Eu acho que as pessoas vão, não só o que eu escrevo, mas o que qualquer pessoa escreve. Agora, as melhores leituras parecem aquelas que são as mais bem argumentadas, né? As que mais utilizam recursos diferentes, não é? Leituras, enfim, diferentes. Mas é inevitável que o leitor pegue o texto e aproxime aquilo do mundo dele. E eu acho que ele deve mesmo fazer isso, aproveitar, se aproximar do mundo dele, não do meu. Só que, qual é o grande problema, a grande questão, que é algo que eu tenho aproveitado ultimamente e pretendo aproveitar mais? Há uma tradição de leitura no Brasil
isso é realmente uma tradição brasileira, porque eu estudei outras tradições e isso não ocorre nas leituras. Há uma tradição ainda de leitura da famosa, que a gente até estudou, né, no nosso curso, das pessoas ficarem lá olhando o livro e, em vez dela criar uma leitura, não sei porquê, né, preguiça, quer dizer, tem uma série de fatores, na verdade, que nós sabemos, né, vários dos fatores, mas que a pessoa, muitas vezes, ela procura encontrar a intenção do autor. Você não vai o tempo todo fazendo isso. Não, é um absurdo. Né? Assim, você não vai encontrar a intenção do autor, porque a intenção do autor, não sei nem se a intenção do autor ela existe. Não dá para você localizar. Né? Mas as pessoas ainda leem assim, como ainda leem, querendo ver o que aconteceu. O que é mais louco ainda, que o leitor é que tem que ele não querer perceber o que o autor fez, mas ver o que ele faz dos textos. Né? Os textos que mais deram certo a partir da tradição do século XX são aqueles que mais ofereceram possibilidades dos autores fazerem isso. Que é O Céu dos Suicidas, que é esse daqui, que é o meu último romance publicado, né? O livro foi publicado já faz um ano, não é? Mais de um ano, eu acho, ou está fazendo um ano, e continuam saindo críticas até hoje. São críticas, as críticas eu fiquei bastante feliz, são muito elogiosas, muito embora sejam também muito diferentes entre si, entre elas, não é? Coisas radicalmente distintas, não é? E com relação a esse tão comentado e elogiado Céu dos Suicidas, o que você estudou de suicida? No caso do Céu dos Suicidas, eu li vários textos de tom religioso, de várias religiões diferentes, sobre os suicidas. Né? E descobri que todas elas, com a única exceção do islamismo, quando o suicídio, como todo mundo sabe, está careca de saber, dobrado de careca de saber, que é quando é um suicídio feito em nome lá da jihad, com exceção desse momento, e com exceção de algumas coisas muito pontuais de algumas religiões orientais, né, com exceção disso, o suicídio ele é um pecado absolutamente violento para todas as religiões. Eu li também alguns textos da sociologia, né, o texto do Marx, o texto do Durkheim, algumas outras coisas, alguns relatos de pessoas, relatos anteriores de pessoas que acabaram se suicidando, né? E comecei a escrever o livro. O que me chamou a atenção no Céu dos Suicidas foi a estrutura dos capítulos, né? Muito curto. É o seguinte, para mim o tema, para mim a questão é muito pesada. Que era também o contrário desse negócio de humor. Era muito carregada, em alguns momentos muito forte. Para esse peso não se tornar contrário à própria narratividade, né, ao próprio andamento da narrativa, eu não podia estender demais emoções muito fortes, né, muito próximas. Além disso, me parece, pode ser que seja o menor besteira, mas do que eu estudei, pessoas no estado do psicológico em que está o narrador, elas de fato constituem essas variações, né, de comportamento, às vezes em intervalos curtos, né, porque o narrador ele não está com um problema psicológico crônico, ele não é um doente, ele não tem uma doença, o que ele está é sob surto, né, que é como eu quis escrever, sob surto. Os surtos eles não são contínuos, então precisava, na minha opinião, funcionou quando eu coloquei os capítulos curtos. Quase todos são do mesmo tamanho. Eu tentei que essa personagem de fato reproduzisse um pouco esse estado de... Porque a personagem ali me parece muito deslocada, muito imprevisível, né? Com um discurso muito pouco
convincente, não é? Muito agressiva também, não é? Eu tentei mesmo construir nesses aspectos, baseados em informações psicanalíticas, né? Quando eu comecei a um pouco pensar nesse texto, o assunto me voltou demais, não é? Eu ficava pensando muito no assunto suicídio, né? Eu ficava muito envolvido com aquilo, onde eu me rendi ao assunto, né? Então eu me entreguei ao assunto, né? Mas eu atesto para os devidos fins de que são textos de ficção. A primeira redação que eu fiz do livro, abandonada mais ou menos na metade, ela é narrada como se eu fosse um suicida. Né? Como se eu fosse um suicida. Não deu certo, na minha opinião. Eu descartei aquela versão, deletei, enfim, joguei fora os papéis e comecei uma nova versão em que o suicida é amigo do narrador, que é o capítulo inicial que foi lido, né? Ocorre que, por incidente biográfico, eu vivi uma situação que não é a situação do livro, não é uma situação distinta daquilo, mas que me levou, inteiramente distinta, mas que me levou a fazer essas leituras, a fazer esse pensamento, a constituir um corpo de reflexão sobre o assunto do suicídio. Você falou que começou a narrar na primeira pessoa e depois não deu certo, você acabou passando para a terceira pessoa, pelo que eu entendi. Sim. Por que não deu certo? Como é que você sentiu que não estava funcionando? O texto não me agradou. Na verdade foi isso. Eu achei que eu não estava conseguindo dar conta de tudo o que eu precisava. Eu não estava dando conta do meu projeto. Nunca até hoje eu escrevi qualquer texto, com raríssimas exceções muito localizadas, eu escrevi qualquer texto que tenha me deixado 100% satisfeito da realização do projeto que eu tinha antes. Nunca isso aconteceu. Mas eu tenho sentimentos quando eles chegam perto, né? quando me dou satisfeito. Nunca me dei 100% satisfeito na realização final. Mas aquilo me parecia muito distante do que eu queria, né? E por isso eu um pouco abandonei. Tentei um segundo aspecto que se aproximou mais do que eu planejava, né? Chegou mais próximo dessa minha concepção inicial. E quando as coisas vão chegando nos seus momentos, quando elas estão chegando mais ou menos perto de tudo que eu vou também aí me distanciando delas até tomar a decisão de que aquilo já está num bom momento de ser publicado. Né? Assim, daí em diante passam a ser discussões meramente editoriais, que já não dizem respeito ao projeto inicial. Já estou satisfeito. Saíram alguns textos, porque o narrador ele é assinado com o mesmo nome do que assina a pessoa, assina a pessoa que é dada como autor do livro, que também tem o mesmo nome que eu. Né? E as pessoas acharam, eu fico impressionado com isso, que como tem o meu nome, as pessoas acharam que sou eu, né? Que é a minha personalidade. Eu nunca vivi na vida nada perto do que esse narrador vê, mas é só pôr o nome, eu nem tenho característica, por exemplo, de pessoa. Às vezes eu fico nervoso, mas é muito menos do que aquilo que está escrito, muito menos vezes do que aquilo que está escrito. Talvez seja muito mais louco do que aquilo, mas certamente de outra natureza, né? Mas algumas confusões foram realmente feitas, né? E obviamente eu vou aproveitar essa confusão. Eu escrevi um romance autobiográfico. Veja, hoje em dia, no atual estado das leituras de 2013, não existe autobiografia nem biografia. As pessoas não têm mais esse gênero, né? Mas ainda se faz isso mais largamente. Achar o que aconteceu, ou achar a opinião do autor na realidade, ou achar... Que é uma coisa que a literatura deixou de lado, como a gente viu, no início do século XX. A gente está no início do XXI. O que me intrigou também foi
essa coisa da imbricação entre vida e ficção. Que ou eu estou muito alucinada, ou as entrevistas que eu li na internet e vídeos apontavam nessa direção, realmente. Então, assim, eu como leitora, eu vi essa imbricação, mas pelo que você acabou de falar aí, é um defeito do leitor ver isso. Não existe defeito do leitor. Assim, veja, apenas falta de percepção, foi isso que eu entendi. Não há defeito do leitor. Veja, o livro Céu dos Suicidas parte, de fato, de um incidente biográfico. Mas isso eu só digo por ocasiões de honestidade, porque eu podia dizer outra coisa. De fato, eu vivi um incidente biográfico, não é? Foi o suicídio de um dos meus melhores amigos, não é? Isso realmente ocorreu, muitíssimo infelizmente, não é? Mas não há, isso é fato dado, uma pessoa que eu gostava demais mesmo, só que no livro, na trama da história, por exemplo, é um cara que estudou história, eu estudei letras. Não sou eu, é isso que eu estou tentando dizer. Né? É um livro inteiramente ficcional. Inteiramente. Né? Sem... Por exemplo, tem uma viagem ao Líbano, eu nunca fui ao Líbano. Né? Se as pessoas lerem todos os livros que eu escrevi, a impressão que dá é que eu conheço o mundo todo, de cabo a rabo, de cima a baixo, toda a Europa. Tive uma relação sexual num ônibus que vai indo em direção a Dublin, nunca fui a Dublin, embora as pessoas podem achar que eu esteja mentindo, mas eu não estou. Nunca estive, essas coisas não aconteceram. O Céu dos Suicidas parte de um elemento biográfico, e é só isso, não é? Só isso, nada além disso, não é? Porque eu coloquei no meu nome, aconteceu, houve, né? Tem um outro nome verdadeiro no livro que me causou uma dor de cabeça imensa, porque eu tenho mesmo, vejo quais são os problemas, tem uma parente minha que de fato não é parente, não tem o laço parentesco descrito no livro. Mas tem lá uma parente com outro laço parentesco que faz uma árvore genealógica aí, que parece uma coisa louca. Já está chegando no tabelão lá, né, para usar os acontecimentos contemporâneos, né? E ela mesma está fazendo mesmo essa árvore genealógica, coisa que minha mãe me contou, e eu achei uma coisa incrível. E aproveitei no livro. Só que eu troquei o nome dela, obviamente, né? Eu achava que eu tinha trocado, porque eu não troquei. Na verdade, eu pus o nome verdadeiro sem querer. Minha mãe leu o livro e falou, nossa, na hora que ela lê, ela vai ficar louca. Eu falei, mas eu troquei o nome. Ela falou, não trocou. Não, esse é o nome dela. Eu achava que tinha trocado, né? Mas eu nem conheço essa parente, né? Quanto mais ter cuspido nela, eu jamais. Né? Mas, ou seja, há esse aspecto, né? Só isso. Realmente, é inteiramente ficcional. Veja uma outra coisa também. Ao contrário do que alguns textos críticos têm dito, e esse não é uma reclamação, esses textos não me desagradam, ao contrário, mas diferentemente do que eles têm dito, eu nunca escrevi um texto, nunca publiquei, né, um texto de não ficção. Você tem falado essa coisa do brasileiro ter o hábito, talvez a frequência de ler de uma forma realista, mas me vem à cabeça dois autores que tiveram problema, quer dizer, um que teve problemas graves com isso, que é o Coetzee, que ficou tão irritado quando ele escreveu Desonra, de ser acusado de estar colado no David Dury, né, dele ser racista, porque o personagem negro, digamos, mais importante é muito negativo, que ele acabou indo para a Austrália. E o Philip Roth... Acho que ele foi para os Estados Unidos, não foi? Não, ele é cidadão australiano. Australiano atualmente, eu sei, mas ele foi expulso dos Estados Unidos também. Não foi expulso. Eles não renovaram o visto, né? Ele dava aula numa universidade e ele escreveu aquele texto, Projeto Vietnã. Não sei se você viu isso, é um texto... O texto eu não vi. Aí ele escreveu esse projeto. Mas eu posso estar enganado com relação à cronologia. Talvez ele tenha voltado para... não, você tem razão. Aí ele voltou para a África do Sul. Para a Austrália. E o Philip Roth toda hora escreve essa coisa
da confusão, vamos dizer assim, porque ele faz muito disso. Teve um problema no Wikipedia. O problema do Wikipedia foi com outra pessoa, né? Não, mas de acharem que ele porque ele tem até livros onde o personagem se chama Philip Roth. Mas eu acho você tem razão, mas isso daí é uma coisa universal, mas não é um problema dominante. Porque veja um outro exemplo, o Michel Houellebecq publicou esse livro agora, O Mapa e o Território, que eu acho que é o melhor livro dele de longe. Eu acho um excelente autor. Ele é também um personagem lá, tem uma briga, uma coisa, e a recepção na França, que eu acompanhei desse romance, passou de longe nisso, né? De longe. Ou seja, embora essa confusão é uma confusão universal, né? Mas ela não é dominante, eu acho. Não é? Aqui ela é dominante mesmo, eu acho. Aqui você tem pessoas que saem aí entra no público especializado, né? Entra no, por exemplo, possivelmente as pessoas que estão aqui não fariam isso, mas as pessoas que estão aqui são minoria, porque a maioria absoluta das pessoas estão vendo o jogo, sei lá, fazendo algum outro negócio, né? Não estão isso. O público leitor especializado e interessado em literatura no Brasil, ele é muito pequeno. Não é? Mas quando há um pequeno espalhamento do público em geral, ou mesmo em também leituras de primeira hora, não é? Leituras de primeira hora caem nisso, né? Para mim é uma armadilha, ou no caso do Coates, por exemplo, porque no meu ainda é obviamente que eu tenho isso também como projeto. De causar estranhamento para passar rasteira. É um projeto mesmo, assumir. No caso do Coates, nem era isso, eu acho, de desonra, né? Foi uma coisa totalmente maldosa, né?